Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Continuando, verso 464. A negação da multiplicidade. Este Atman preenche tudo, sem início, sem fim, que não pode ser mensurado, imutável e uno sem segundo. É Brahman. Não existem muitos neste mundo. Este muitos significa outros, não é? Esta é uma pergunta que sempre surge. E os outros? E os outros? Aqui a negação da multiplicidade. Não existem os tais muitos neste mundo. Porque se afinal se Atman preenche tudo, não tem início, não tem fim, né? Se ele é tudo, como pode haver outros? A consolidação da existência, do conhecimento, da eterna essência da bem-aventurança. Sem ações, o uno sem segundo é Brahman. Não existem outros neste mundo. Sempre uniforme, sempre pleno, infinito, onipresente e uno sem segundo é Brahman. Sempre uniforme, não tem alterações, sempre pleno, infinito, sem início nem fim, onipresente, o uno que não existe um outro além dele, não é? Não tem outros neste mundo. Inevitável e superlativo, não pode ser manuseado sem qualquer receptáculo, por qualquer receptáculo, sendo ele o receptáculo de tudo. O uno sem segundo é Brahman. Não existe outros neste mundo. Sem atributos, sem partes, sempre livre, sutil, imutável, sem defeitos. E o uno sem segundo é Brahman. Não existe muitos neste mundo, os tais muitos. Sem atributos, nada lhe pode ser imputado. Sem partes, não tem divisória nenhuma, é pleno. Sempre livre, ou seja, liberdade. Sutil, não pode ser visto, não é? Imutável, não tem qualquer modificação. Sem defeitos, perfeito. E uno sem um segundo, não existe um outro além dele. Não existem os muitos neste mundo. Não podes atribuir forma a Brahman. Além da mente e do discurso, e o uno sem segundo é Brahman. Não existe muitos neste mundo. Então não tem como atribuir forma. Não tem forma, não é? E está além da mente e do discurso, pois é o uno sem segundo. A própria realidade estabelecida em sua própria glória, pura, inteligente, incomparável.
pois não há nada que se compare, até porque nada existe comparado a isso, não é? E uma sem segundo é Brahman, não existe os outros neste mundo. A experiência do Self. Aqueles ascéticos, aqueles que praticam o ascetismo, não é? Grandes almas cujos desejos foram realizados, que se tornaram cheios de paz, que se tornaram completamente controlados, sabendo desta suprema verdade e se unido àquilo alcançam este bem-aventurado estado de liberdade. Então quem é que pode experimentar o Self, não é? Aqueles ascetas, aqueles ascéticos, que vivem em solitude, imerso nas práticas de controle dos sentidos e de foco constante em Brahman, não é? Que se tornaram cheios de paz pela ausência, pela renúncia aos objetos sensoriais, que se tornaram completamente controlados, sabendo desta suprema verdade, tendo o conhecimento desta suprema verdade e se unindo àquilo e realizando essa verdade, não só a experiência, mas com uma realização direta dessa verdade. Alcançam este bem-aventurado estado de liberdade. Vós, ó grandioso, conhecendo este puro estado do vosso próprio Self, que é a consolidação da bem-aventurança, lava os apegos que são criações da tua própria mente. Ser consciente, ser livre e ser bem-sucedido. Então, na experiência do Samadhi, não é? Existe a visão última da realidade. E com essa visão, ainda no seu retorno, não é? Lavar os apegos, não é? Com a comparação, lavá-los todos, mandá-los embora, porque não fazem sentido absolutamente nenhum. E, ao ter a realidade, a experiência última, se percebe que é tudo criação da mente. Se percebe a serpente na corda. Ser consciente da tua real natureza, mantém a sintonia, não é? Ser livre, ser bem-sucedido no teu intento de liberdade. Já te disse o suficiente, diz o mestre. Agora tenta realizar isso alcançando o Samadhi. Com fé inabalável alcança o Samadhi, realiza-o. As coisas ouvidas, quando experimentadas, não produzem mais dúvidas. Então o mestre diz ao discípulo que já lhe falou o suficiente acerca da natureza da ilusão, da natureza da realidade, e que agora ele deve se esforçar, se aplicar no conhecimento que recebeu, nas orientações que recebeu e alcançar o Samadhi, seguindo os passos que lhes foram prescritos, das suas palavras e de acordo com as Escrituras, alcançar a experiência real de Samadhi. Com fé inabalável alcança o Samadhi. Já tens todo o conhecimento que precisas. E se eu te estou a dizer que é verdade, e se as Escrituras dizem que é verdade, a tua fé não precisa ter dúvidas, não é? Então, com fé inabalável, pondo tudo em prática que foi ensinado, alcança o Samadhi. Realiza-o. As coisas ouvidas, quando experimentadas, não produzem mais dúvidas. Assim que alcançares o Samadhi, então não haverá espaço para mais dúvida nenhuma. E depois é só continuar. Se estás ou não livre da tua ignorância, só tu sabes. Saber da nossa liberdade, da escravidão advinda do contato com a ignorância e do alcançar do estado de pura existência, conhecimento e bem-aventurança, as Escrituras argumentam, as palavras do Guru são provas, mas a nossa convicção sentida no íntimo é a maior delas. Então, se estás ou não livre da tua ignorância, só tu sabes. O que isto quer dizer é que ninguém pode atestar isso. Então tu podes ter os sinais,
Podes ter os sinais das escrituras, das palavras do guru, mas só tu vais saber realmente. Até porque os outros vão continuar a confundir com o corpo e vão olhar para as ações do corpo como se fossem tuas. Eles não vão ter como saber. Por outro lado, cada um vê aquilo que pode, não aquilo que é. Não aquilo que quer, muito menos aquilo que é. Cada um vê o que pode dentro do seu nível de ilusão e do que precisa ainda ver para justificar as suas próprias estruturas. Então só tu saberás se estás livre da tua ignorância ou não. Escravidão ou liberdade, sucesso ou não, ansiedade ou paz, prazer ou dor. Sabemos deste no nosso íntimo, os outros podem apenas supor. Então o que é que os outros podem saber além de supor? Todas essas coisas, a escravidão ou liberdade, o sucesso ou não, a ansiedade ou paz, ninguém sabe por olhar para o outro, só pode supor o que está a acontecer dentro dele, como ele está vivenciando as coisas. Da mesma forma, como saber se aquele está livre ou não? Só ele saberá. Também é só ele que interessa saber. Os mestres podem direcionar da margem, mas o discípulo terá de cruzar o oceano pelo seu firme conhecimento. Então os mestres apontam, não é? Mas o discípulo terá que cruzar o oceano pelo seu firme conhecimento. Não é? Ele só poderá cruzar o oceano após ter a experiência do Samadhi. Esse é que é o firme conhecimento. Até lá não é realmente firme, não para ele. Não que o conhecimento não seja firme, mas não é para ele. Os gurus apenas mostram à distância. Até porque o conhecimento do self não é palpável, não é concreto para a mente e para os sentidos. Então há uma distância e é como se apontasse para algo abstrato na perspectiva do buscador. Os professores e as escrituras acordam os discípulos à distância, mas o instruído deve conhecer o Atman pelo seu próprio self através da graça do Senhor. Porque, no fundo, isso é uma graça, uma bênção, uma revelação. Ainda assim, ele tem que ter a experiência direta do Atman para poder cruzar o oceano. O mestre, as escrituras, apontam o caminho, apontam o que fazer e o que não fazer, apontam a direção, mas o discípulo terá que percorrer aquilo tudo até ter a experiência direta do Atman. E é através dessa experiência que realmente ele cruza o oceano. Pelo nosso próprio conhecimento interno, conhecendo nossa própria indivisibilidade, o Atman, estando identificado com esse imutável Atman, permanece livre de qualquer modificação. Pelo nosso próprio conhecimento interno, pela nossa experiência interna, a experiência concreta do Atman. Conhecendo, sendo uno com essa nossa natureza, com a indivisibilidade do Atman, estando identificado com esse imutável Atman, a noção de separação sendo completamente destruída pelo Samadhi, pela permanência contínua em Samadhi. Permanece no Atman livre de qualquer modificação. Esta é a verdadeira decisão de Vedanta. Brahman é tudo. O Jiva e o mundo. Permanecer constantemente naquele estado é o que é chamado de liberdade. E Brahman é uno sem segundo. A Escritura é testemunha disto. E a Escritura é a testemunha imutável. Nela está o conhecimento que de certo leva quem pode, aquele que pode chegar à realização última, aquele que está disposto,
que está realmente em busca, que é algo difícil de se encontrar e que tem as condições para tal. E a Escritura, ela pode ser mal interpretada, mas está lá a verdade. E é por isso que... Bom, não vou entrar nesse assunto agora. Alcançando o despertar. De acordo com os ditames do Mestre e seguindo as Escrituras, conhecendo o estado real do seu próprio self pelo seu próprio raciocínio, controlando os seus sentidos, a sua mente estando polarizada em sua própria alma, o discípulo por um tempo se torna quieto como uma rocha, imóvel e fixado no Atman. Então este é um discípulo top, não é? Pois ele pautou-se pelos ditames do Mestre e de acordo com o Mestre falou, ele fez. Seguindo as Escrituras, não é? Dentro do conhecimento das Escrituras, com a bússola do Mestre, conhecendo o real estado do seu próprio self pelo próprio raciocínio, ou seja, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre e das Escrituras. E com isso, controlando os seus sentidos, para ter quietude, não é? A sua mente estando polarizada em sua própria alma, ou seja, sem mais nenhum objetivo, sem mais nenhuma dependência, sem mais nenhuma aflição, fixada continuamente no propósito de autorrealização, fixada em Brahman apenas. O discípulo por um tempo se torna quieto como uma rocha, fixado em Atman, ou seja, entra em Samadhi. Por um tempo, quanto tempo? O tempo que for necessário para destruir todos os upadis, todas as impressões, todas as sementes existentes. E após ficar lá por um tempo, o tempo necessário, com toda a sua mente no Brahman Supremo, ele regressa à sua consciência anterior, à consciência do corpo. Aqui já fica meio complicado de explicar. E com grande deleite expressa estas ideias. Após o despertar, o ego sumiu. Os desejos derreteram ao alcançar a unidade com o Supremo. Agora não sei isto ou aquilo. O que ou onde é o fim desta eterna bem-aventurança? Ele está em êxtase. E apenas reflete, né, pela euforia do êxtase, pela alegria da realização. Não posso expressar com palavras, nem mesmo contemplar pela mente esta riqueza que encontrei neste oceano do Supremo Brahman, que é cheio de néctar de bem-aventurança. Apenas pelo provar de uma partícula disso, a minha mente se fundiu nesse oceano de bem-aventurança e está em paz. Para onde foi? Não é? Pergunta ele. Que não é uma pergunta, é a maravilha. Não é? Quem levou este mundo de dualidade? Eu vi neste momento. Não existe mais mundo. Chegou ao fim. É realmente muito maravilhoso. A experiência do si mesmo. O que evitar? O que aceitar? O que é separado de mim? O que é diferente neste oceano de Brahman, que é cheio do néctar de bem-aventurança indivisível? Tem nada. Diz ele, maravilhado. Agora estou cheio do sempre bem-aventurado Atman. Não vejo nada, nem ouço, não conheço nada separado de mim. Eu me prostro a vós, ó grande alma, meu mestre, que sois livre de todo o apego, e o melhor dos instruídos e dos bons, que sois a incorporação da eterna bem-aventurança, o oceano sem fim de compaixão. Já
agora já não olha para o mestre como o Jivamukta, o livre mesmo no corpo. Já não olha como uma alma que se libertou. Já olha para ele como uma incorporação da bem-aventurança, que é algo muito diferente, não é? Que sois livre de todo o apego e o melhor dos instruídos e dos bons, pois tu és a fonte da vida. O oceano sem fim de compaixão, cujo olhar, como os raios da lua, leva o cansaço resultante do nascimento e da morte. E isso é precioso. Agora, num piscar de olhos, eu alcancei aquele tesouro indivisível e inesgotável, o bem-aventurado Self. Por vossa misericórdia fui abençoado, bem-sucedido e libertado das garras do dragão, do nascimento e da morte. Eu sou indivisível, completo, sempre pacífico, infinito, puro e eterno. Eu sou eu. Finalmente, realmente. Não sou nem aquele que age, nem aquele que experimenta os resultados da ação. Eu estou além da ação e sou imutável. A minha natureza é pura consciência. Eu sou realidade absoluta, eterna, bondade. Ou seja, eu não sou o corpo nem a mente. Estou além deles. Não sou eu que ajo através do corpo. Não sou nem a mente. Estou além disso. Sou sempre indivisível, eterno, absoluto. Sim, eu sou separado do observador, do ouvinte, do que fala, do agente, do que desfruta. Eu estou sem qualquer ação, sem limite, sem qualquer contato, pois não há nada para contatar além de mim. Eu sou uno, a própria consciência eterna. Então, todas estas modificações não sou eu. Não as toco, não me tocam. Eu sou a própria consciência eterna. O êxtase da realização. Nem sou isto, nem aquilo, mas o que manifesta ambas. O Supremo sempre puro, livre, que qualquer coisa interna ou externa. Eu sou Brahman, uno, sem segundo. Então, eu não sou nenhuma das modificações, nem esta nem aquela. Mas o que manifesta a ambos, eu estou por trás de todas essas aparências. O Supremo sempre puro, imutável e livre de qualquer coisa interna ou externa. Eu sou Brahman, uno, sem segundo. Agora eu sei. Incomparável a substância sem início, a realidade, livre de todas as imaginações de eu e vós, e isto e aquilo, livre de todas as dúvidas, já não há mais dúvidas, eu já sou totalidade, sempre bem-aventurado, verdade uniforme e uma. Eu sou Brahman, uno, sem segundo. E eu vejo claramente, eu, vós, isto ou aquilo eram tudo imaginações. Agora eu consigo ver claramente o que era falado na analogia entre a serpente e a corda. Imaginação apenas. Eu sou aquilo, eu sou o Senhor, eu sou o refúgio de tudo, eu sou o destruidor de todos os pecados, eu sou o Purusa, eu sou o Supremo. Eu sou a consciência indivisível, o controlador de tudo, sem qualquer controlador, sem egoísmo ou a ideia de eu ou meu. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti